Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Me chamo Erisnan, estamos aqui no canal do empreendedorismo e quero estar contando algumas situações que nós empreendedores, nós passamos, nós sofremos, né? São 3 situações que eu quero citar aqui neste canal, que talvez você já passou ou que você ainda vai passar, você pode estar passando, né? E uma é mais constrangedora. Das 3, uma é mais constrangedora, vamos dizer assim, né? Porque nós sabemos que no nosso negócio, né, a gente podemos passar por várias situações. E a gente tem que estar preparado, né, para enfrentar essas situações. São situações boas, tem algumas situações que são ruins, mas hoje eu quero falar de 3 com você. E espero que vai te ajudar de alguma forma, né? E a gente tem que estar, assim, sempre buscando conhecimento, sempre procurando assistir vídeos de pessoas, né, que talvez já passou por situações, tem experiência que possa nos ajudar e nos ensinar. E a primeira situação que eu quero passar para você hoje é de pessoas que chegam no seu comércio, no seu estabelecimento, ou até mesmo você que ainda não tem um ponto comercial, mas você é um vendedor de porta em porta, você vende alguma coisa. Eu creio que você já deve ter passado por esta situação, né, de vender fiado, né? É algo que é muito complicado, né, pra gente que é negociante, pra gente que tem, né, os nossos negócios. Então o fiado, ele é algo complicado, porque a gente tem pessoas que a gente não consegue dizer não. No meu caso, eu vou contar as minhas experiências. Já aconteceu situação de pessoas vir pedir fiado e eu conhecer a pessoa, eu saber o caráter da pessoa e eu vender e ela pagar de boa, tudo bem. Mas já aconteceu de vir pessoas, né, que é cliente, né, sempre compra à vista e um dia resolve pedir fiado. E aí a gente dá a credibilidade, aí a gente vende, né? E ali a gente vende a primeira vez, a pessoa vem e paga, né? Vende a segunda, a pessoa vem e paga. Mas aconteceu, né, da pessoa comprar de novo e comprar um valor maior e sumir e nunca aparecer. Então, desse jeito, dessa forma, já fica complicado pra gente, que a gente sabe que a gente vive daquele dinheiro, né? Vive daquele negócio. E aí tem esses constrangimentos na nossa vida, que são situações que a gente tem que passar, né? Pra quê? Pra gente aprender, né? Já aconteceu também aqui comigo de pessoas passar todo dia, né, na frente do estabelecimento e nunca vim comprar. E quando vem comprar, pede fiado. E a gente dá um voto de confiança. E aí essa pessoa vai e some, desaparece do planeta. Então, assim, a gente fica até meio triste, porque a gente dá um voto de confiança, né, e a pessoa vai e não valoriza, né, não dá valor para aquele voto de confiança, né, e aí aquela pessoa, ela perde a credibilidade. Então, são situações que nós vivemos, que nós vamos viver, né, e nós temos que saber superar isso. Talvez você não venda fiado, né? Se você tem o seu pulso firme de falar, não, eu não quero vender fiado, eu não vou vender fiado, essa já é a sua decisão, já é a sua opinião para o seu negócio, tudo bem, né? Então você não vende para ninguém, nem para familiar, nem para pessoas que você sabe que é honesta. Isso é a sua decisão no seu comércio, né? Mas vai acontecer, vai vir pessoas, né? E às vezes a gente que tem um, vamos dizer assim, um coração bom, né? A gente fica meio assim, até às vezes triste quando a gente fala não, né? Porque assim, tem coisa, gente, que não dá nem para vender fiado. Exemplo, sorvete eu acho que é uma coisa, que é o que eu vendo, eu acho que é uma coisa que não é coisa para se vender fiado, né? Não é uma necessidade da pessoa ter, né? Então, assim, às vezes a gente até coloca a placa, né? Não vendemos fiado, mas a pessoa vem e pede. Então, já aconteceu várias vezes de eu falar que não posso, né? E já aconteceu de eu vender, mas vender para pessoas que são de confiança. Então, essa situação vai acontecer na nossa vida. E é como eu falei, até mesmo você que não tem o seu ponto comercial, mas você vende alguma coisa, você acontece. Eu creio que não existe uma pessoa que nunca levou um calote na sua vida, né? Então essa, né, é a primeira situação, né, de pessoas chegar para você e querer comprar fiado.
E a segunda situação é pessoas que chegam pra gente para pedir dinheiro emprestado, que é outra situação meio complicada também. Porque ali você tá ali trabalhando, né? Você tá ralando, você tá dando seu melhor no seu estabelecimento. E aí aquele seu dinheiro que você tem, que você tá guardando, né? É para pagar os seus compromissos do mês, é para você se manter. Aí tem pessoas que, né, vêm e pedem emprestado. E assim, já aconteceu de eu emprestar, né, para pessoas, mas são valores baixos. Mas mesmo assim, né, se você tem um boleto para pagar, se ficar faltando R$ 2, você não paga o boleto, porque o pessoal lá do banco não vão aceitar, né? Então a gente tem que ter, né, o nosso dinheiro para pagar as nossas despesas. Então às vezes tem pessoas que vêm e pedem emprestado, aí acontece de pessoas pagarem e acontece de pessoas se enrolar. Ah, não deu para pagar agora, vai pagar tal dia. Então você tá ali com aquele dinheiro pro seu compromisso no dia certo para você pagar, e aí você empresta confiando na pessoa, que a pessoa falou que vai pagar naquele dia, às vezes não paga, e aí enrola tudo, né? Então são situações que complicam às vezes a nossa vida. E às vezes quando a gente não empresta, né, ou quando não vende fiado, a gente se passa por errado. Então, assim, são situações que são complicadas na nossa vida, mas que nós vamos passar, que nós temos que saber lidar com essas situações. Nós, como empreendedores, né, como negociantes, nós temos que saber, né? E tem uma outra situação que acontece também no nosso estabelecimento, né? Talvez até na sua casa também, você que não tem um comércio, você que não tem um empreendimento. Mas acontece de pessoas virem, que vamos dizer assim, que algo mais suave, né? Que são pessoas vindo pedir, né? Situações de pessoas que vêm pedir para você, chega para pedir, conta uma história triste. Acontece muitos, né? Às vezes são pessoas que são alcoólatras, às vezes são pessoas que são usuários. Acontece muito de vir pedir, contar uma história, que eu sou de outra cidade, e ali pede um valor bem baixinho, né? Que já é pra gente dar. Aqui, né, na minha casa, eu e meu esposo, ele prefere 1000 vezes dar alguma coisa, né? A pessoa está pedindo para comer, né? Às vezes a gente dá um pacote de bolacha, às vezes a gente dá um pacote de macarrão, o que a gente tiver, né? Mas dinheiro em si a gente não dá, é essa a nossa decisão, porque o dinheiro, né, mesmo que a pessoa vai pegar o objeto que a gente deu e vai trocar por outras coisas, né, pelo vício, vai sustentar o seu vício, mas em dinheiro em si a gente não dá, né? A gente dá o que a gente tem em questão de objetos. Às vezes já aconteceu muito de pessoas virem pedir: ah, a senhora pode me ajudar para comprar isso? Eu falei assim: olha, eu não tenho, eu não posso te dar isso, mas eu te dou um sorvete, eu te dou um cremosinho, eu te dou um picolé, né? E aí eu dou e a pessoa sai, né? Mas isso são situações que eu e você nós vamos enfrentar nos nossos estabelecimentos, na nossa vida, né? Então nós temos que saber lidar com essas situações, né, que acontecem no nosso dia a dia, acontecem na nossa vida. Então assim, nós temos que estar preparados para lidar, principalmente com a situação do fiado, né? Porque eu conheço pessoas aqui que nunca saiu do mesmo lugar financeiramente ou do ponto comercial, estruturalmente, né, como empreendedora, porque só vende fiado. O que foca mais ali, vamos dizer, no comércio da pessoa, que é um comércio pequeno, de madeira, né, é o fiado. Então ela nunca cresceu, ela nunca desenvolveu, ela nunca foi para frente. É como se fosse algo assim maldito, entendeu? Fosse uma maldição na vida da pessoa, porque as pessoas parecem que não vai ali para comprar dinheiro. Então só fiado, só fiado. Então o fiado, ele é algo que atrasa, né, a pessoa, né? Então nós temos que saber lidar com essas situações que acontecem no nosso dia a dia, né, de vender fiado, de emprestar dinheiro, de dar o dinheiro que a gente tem, né? Então são situações que eu e você nós temos que saber lidar, né? Espero que este vídeo venha ter te ajudado de alguma forma, né? Se você não vende fiado, que bom. Se você vende, então que nós venhamos, né, reorganizar, né, os nossos pensamentos, organizar a nossa vida, começar a organizar a nossa empresa, né, e parar de vender fiado, né? Tem cartão de crédito, né? Tem outros meios que a gente pode vender sem precisar, né, ser no fiado, porque ali a gente vende, a mercadoria vai embora e às vezes o dinheiro não volta, e a gente tem os nossos compromissos para assumir. Nós temos que saber lidar com esse tipo de coisa,
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fique com Deus, que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.